Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, com componente de Química, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as forças intermoleculares, um assunto aí que cai com bastante frequência nas questões do Enem. Espero muito que você venha entender e compreender todas essas forças. Primeiramente, nós precisamos fazer essas classificações, tá? As forças intermoleculares podem ser classificadas como forças íon-dipolo, ligação de hidrogênio, forças de polo, que também pode ser chamado de dipolo permanente, forças de polo induzido, e antigamente eram muito utilizados termos como dispersão de London ou forças de Van der Waals. Da mesma forma que ligação de hidrogênio, antigamente era chamada de pontes de hidrogênio, mas não se utiliza mais, tá? Estou apenas passando aqui para vocês, porque vocês podem pegar alguns livros, alguns vídeos antigos com essa palavra, tá? Pontes de hidrogênio. Então, são essas classificações, tá? Que a gente vai estudar. Precisamos saber que as forças intermoleculares são as forças que mantêm as moléculas unidas. Como é que vai acontecer a união dessas moléculas? Através das forças intermoleculares. Então, qual é uma das principais diferenças? É que existe lá na química, quando a gente estuda na parte de ligações químicas, são tipos de ligações que acontecem dentro da própria molécula. Já as forças intermoleculares são forças que vão acontecer entre moléculas. Tá? Essas moléculas, elas podem ser moléculas iguais ou diferentes. Aí, para cada tipo de classificação, a gente vai dar um nome diferente, que é de acordo com aquilo que a gente já analisou, tá? Dipolo, ligação de hidrogênio e assim sucessivamente. Ela vai variar conforme a polaridade das moléculas. Então, além de entender como é que acontecem essas forças, você também precisa entender como acontecem as polaridades dentro das moléculas. Sabemos que existem moléculas que são polares, que existem cargas, e moléculas apolares, que não possuem carga. Então, isso vai ser bastante importante na sua análise, tá? Então, vamos começar aqui, ó. As forças intermoleculares, elas vão influenciar em várias propriedades, como o ponto de fusão, o ponto de ebulição e também a solubilidade. Para saber se uma molécula, vai se misturar com outra, vai ter essa facilidade ou uma dificuldade. Isso tudo vai depender das forças intermoleculares. Aí nós temos aqui, vamos analisar um pouquinho, a temperatura de ebulição. Quanto mais intensas as forças intermoleculares, maior vai ser a temperatura de ebulição. Aí nós temos aqui uma tabelinha com algumas substâncias e também a temperatura de ebulição de cada uma delas. Se você observar aqui, ó, a maior temperatura de ebulição é 100, que é exatamente da água. Por quê? Porque a água, ela vai fazer ligações de hidrogênio, que a gente vai estudar ainda nessa aula. Então, se a ligação de hidrogênio é considerada uma das ligações mais intensas que existe, a temperatura de ebulição vai ser maior em relação às outras. Então, nós temos que a ligação de hidrogênio, ela é mais intensa do que a dipolo-dipolo e, por fim, a dipolo induzida. Mas, além dessas ligações, ainda uma classificação, mais intensa do que ligações de hidrogênio é as íon-dipolo, tá? Íon-dipolo ainda é muito mais intensas do que as ligações de hidrogênio. E aqui, o aumento das forças intermoleculares entre o gasoso, o líquido e o sólido. Mas vamos lá então agora identificar essas forças. Vamos começar agora com as forças íon-dipolo.
É uma interação forte, como eu falei, a interação mais forte que existe, tá? De todas as classificações, entre o íon e uma molécula polar. O que é íon, gente? São aquelas cargas que os elementos recebem. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho NaCl, um sal, cloreto de sódio, que nada mais é do que íons, tá? Ó, Na mais e Cl menos. Isso são íons. Eu tenho o íon aqui Na e eu tenho o íon Cl, que é o íon cloro. O sódio com carga positiva e o cloro com carga negativa. Isso é um íon. E uma molécula polar, tá? Essa molécula polar vai receber cargas, porém não é as cargas parecidas com dos íons, tá? Temos aqui, por exemplo, a molécula de água. A água, ela é considerada polar. Tá vendo que aqui, ó, nos hidrogênios eu tenho uma carga positiva e no oxigênio eu tenho uma carga negativa? Professora, por que não pode receber, então, a água ela não pode ser chamada também de íon? Por que ela não pode ser chamada de íon? Porque a água é um composto molecular, tá? É uma molécula molecular e não iônica, diferente aqui, ó, do nosso sal. Então, essas cargas, elas são cargas parciais. A carga positiva dos hidrogênios, ela vai ser atraída pelos ânions. Então, vamos lá, analisando. E a carga negativa dos oxigênios, ela é atraída pelos cátions. Para ficar bem mais fácil aqui de vocês entenderem, eu tenho aqui, ó, essa bolinha aqui amarela que está representando o sódio, o Na+. E essa daqui, ó, essa bolinha verde que vai estar representando aqui, ó, o ânion cloro, Cl-. O Cl não recebia a carga negativa e o sódio não recebeu a carga positiva. Na água, vou fazer aqui a água, tá? Rapidinho para vocês. Eu não tenho o quê? A carga negativa e as cargas positivas. Isso quer dizer que esse sódio aqui, ele vai ligar com o oxigênio, já que ele é negativo. E o cloro, que é negativo, vai ligar com o hidrogênio, que é positivo, fazendo então aí essa interação entre a molécula de cloreto de sódio e a molécula de água. Ligação de hidrogênio. Ela é uma das mais fáceis de analisar porque ela é a segunda interação de maior intensidade. O próprio nome já está falando, é uma ligação que vai acontecer entre hidrogênio. Então, essa ligação só vai acontecer se tiver presença de hidrogênio. Porém, não é somente aparecer hidrogênio. Esse hidrogênio, ele precisa estar ligado com os três elementos, né, mais fortes de toda a nossa tabela periódica, tá? Quem são eles? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, para essa ligação acontecer, o hidrogênio ele precisa estar ligado ou com flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio. Aí temos aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho uma água ligada com outra água. A água, ela vai fazer ligação de hidrogênio, ela própria já faz ligação de hidrogênio, tá? Esse hidrogênio aqui, que está na pontinha, ó, ele vai fazer essa interação com o oxigênio, que é um daqueles três elementos que eu coloquei para vocês, ó. Oxigênio, ele é o segundo elemento mais forte da tabela periódica, tá? E assim por diante. Então, um hidrogênio vai ligando com outro oxigênio, que vai ligando com outro hidrogênio, vai formando aí uma ligação, enorme ligação de hidrogênio. Aí, outro exemplo aqui, ó. Eu tenho o H e o F, o hidrogênio e o flúor, tá bom? O fluoreto de hidrogênio. Esse flúor aqui, ó, ele vai ligar juntamente com o hidrogênio. Então, ligação de hidrogênio. O flúor é o mais forte de todos, tá? Forças de polo de polo. O que é de polo de polo? É uma interação forte entre moléculas polares. Então, para essa força acontecer, eu preciso ter duas moléculas consideradas polares, tá bom?
Diferente, é claro, da ligação anterior, onde tinha o hidrogênio ligado com fluoxigênio e nitrogênio. Então, por exemplo, se o hidrogênio estiver ligado com um outro composto que seja polar, porém não tem a presença desses 3 primeiros elementos, aí eu já posso chamar de polo. Eu tenho aqui como exemplo o cloreto, né? Aqui, só um pouquinho, gente. HCl, o ácido clorídrico, tá? Ele vai estar ligado com outro ácido, através das forças de polo. Esse cloro, ele vai estar ligado com outro hidrogênio. Esse cloro aqui, ó, vai estar ligado com outro hidrogênio, formando aí várias interações entre eles. E por fim, nós temos as forças de polo induzida, que são chamadas também de forças de Van der Waals ou London. Existem em todas as moléculas e são as mais fracas. Por que elas são as mais fracas? Porque é um tipo de interação que vai acontecer entre moléculas consideradas apolares. Como assim? Coloquei como exemplo aqui, ó, o Cl2, tá? Ó, tem como dizer que um cloro, ele é mais forte do que o outro? Não, porque eles são iguais, né? Então, não tem como dizer que aqui vai acontecer uma ligação, uma força de polo. Como os dois aqui são iguais e é uma ligação muito fraca, eu vou chamar de força de polo induzido, tá? Não tem como dizer que uma é mais forte do que a outra. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, entendido o conteúdo, tá? E se liga nos próximos vídeos, onde nós vamos resolver questões relacionadas a esse conteúdo. Muito obrigado e até mais.